mister tem um olhar ali apuradinho. Tem um olhar que mais destacou atletas que chegaram a uma seleção nacional ou que foram para uma Premier League. O que você diz desse seu olhar, assim, por que você descobre, entre aspas, essas potências de jogadores, né? Tipo, o Rubem Dias, que a gente já entrevistou, o próprio Ederson, que também passou pelo Benfica na época, né, que você treinava e que também chegou numa Premier. Enfim, e inúmeros outros jogadores portugueses que hoje estão na seleção. Me diz, da onde vem esse seu olhar apurado? Porque é engraçado, porque no Brasil a gente fala que são crias, né? São as crias que vieram das suas mãos. Primeiro, vamos ver se eu consigo encaixar isto tudo. Eu acho que nós em Portugal temos um mérito muito grande de um país tão pequeno, né? E como é que nós, de repente, isto há qualquer coisa qualquer coisa aqui no ADN, nos genes, que de facto, porque um país com uma limitação de espaço e, portanto, ter tanta gente de sucesso e atingir patamares num país tão pequeno é de facto de louvar. Depois, eu sempre tive a ideia, porque estes percursos todos, estes passos que eu dei no meu percurso, deram-me essa bagagem de entender um bocadinho o que era o jogador. Eu lembro-me que eu comecei num clube da 2ª Divisão e depois recebo um convite do Benfica para treinar os júniores. E eu estive no Benfica como a treinar os sub-19, os júniores do Benfica. E a minha ideia foi, eu precisava de saber como é que quase como formação para mim, como é que um jogador desta idade pensa e como é que é um jogador desta idade a pensar e num clube desta dimensão. Claro. Como é que isto... E foi muito importante, eu fiz 2 anos aqui, 2 anos no Benfica e saí. Portanto, vim quase completar ou ajudar a minha formação nessa matéria. Inclusive porque posso incluir uma citação que realmente participar da formação dessa equipe júnior de um clube do tamanho do Benfica é tão competitivo quanto de um outro time menor. Claro, muito complicado para acessar. Para os atletas chegarem até lá, é muito difícil. Então a mentalidade deles tem que estar muito desenvolvida, acredito que tu concorda. Exatamente. E depois era perceber como é que um jogador pensa nessa altura. Claro. Está na iminência de ir para a equipa principal, num grande clube, como é que é a mentalidade de entender grandes momentos. Portanto, na altura eu lembro-me que pensei em vir para o Benfica nessa vertente. Era para experimentar um clube como o Benfica, evidentemente, porque conhecer o que era a grandeza do clube, mas depois também conhecer o jogador em si. E conseguiu captar? Consegui porque a partir daí eu vou para Fátima e começo logo aí a apostar em jovens. Porque eu acredito que os jovens, quer dizer, eu de facto já lancei uma série de jogadores, uns melhores e outros piores, que às vezes eu lancei e digo assim, ai, Jesus. Será? Vamos lá. Será que isto, Tentativa e erro. Arriscamos e arrisca-se e às vezes ganha-se e outras vezes perde-se. Mas eu sempre acreditei que os jovens têm muito para dar, porque quando nós temos necessidade, quando nós queremos conquistar alguma coisa, a vontade às vezes ajuda muito. Depois, esta rapaziada mais nova tem uma margem de progressão muito rápida. Sim. Qualquer jogador, vocês tiveram aqui o Ruben, mas quando nós os lançamos, nós sabemos que passado 1, 2 meses a evolução é tremenda. E depois tem uma coisa fundamental, que há uma tolerância das pessoas ainda nesta primeira fase, que é miúdo. O 2º ano já é mais complicado. E, portanto, o caso do Ruben até foi um caso curioso, depois já começaram a arranjar ali uns aspectos menos positivos. Mas o 1º ano há essa tolerância e dá essa segurança para se poder arriscar. Agora, é preciso depois também conhecermos muito bem o jogador e conhecermos muito bem o contexto onde estamos, o clube. Porque depois nós, às vezes pensa-se que isto, hoje está aqui um bocadinho a moda do arriscar nos miúdos, mas tem que ter, eu às vezes olho com isto com alguma perplexidade, porque lança-se, lança-se e aparecem jovens jogadores, mas é importante muitas vezes perceber com quem é que ele joga ao lado. Mas por exemplo, te dá segurança, te dá estrutura. Será que ele ali no meio, com uma equipa, um adversário não tão forte, dá resposta e se calhar até serve para o lançarmos agora? Ou inclusive numa estrutura que está encaixada, porque o treinador sabe quando a mecânica do time já está estruturada e está funcionando que nem um relógio. Então é mais fácil tu largar ele lá no meio, porque ele vai entrar na dança. Vai se adaptar. Mas num momento em que não é tão bom taticamente da equipe, às vezes é arriscado. Às vezes é complicado.